A pobre filha de prisioneiro tinha só $5 para o encontro. O pai solteiro e CEO da mesa ao lado observava cada movimento enquanto ela abria a mensagem que mudaria tudo. Sério mesmo que você apareceu? Hahaha, eu estava só zoando. Olha, sem ofensa, mas filha de presidiário não é exatamente o que eu procuro. Boa sorte aí. Sara Martinez, 23 anos, sentiu o estômago revirar enquanto relia a mensagem pela terceira vez. Suas mãos tremiam ao segurar o celular barato com a tela rachada, o mesmo que usava para trabalhar como entregadora de aplicativo durante as madrugadas para pagar a faculdade de enfermagem. O restaurante ao seu redor parecia subitamente hostil. Cada risada das outras mesas soava como zombaria direcionada a ela. Cada garçom que passava parecia julgar a jovem latina que havia chegado pontualmente às 19 horas, usando seu único vestido decente, uma peça preta simples que pertencera à sua mãe antes de tudo desmoronar. Do outro lado do salão, David Shen observava a cena com crescente indignação. CEO de 34 anos de uma empresa de tecnologia médica, ele havia levado sua filha Emma de 6 anos para jantar após mais um dia exaustivo de reuniões. Mas algo na postura da jovem na mesa do canto o fez esquecer temporariamente suas próprias preocupações. David reconhecia aquela expressão, a mesma que via no espelho há 3 anos, quando descobriu que sua esposa o havia traído com seu melhor amigo e sócio na empresa, levando metade de seus bens e tentando destruir sua reputação no processo. A diferença era que ele teve recursos para se defender. Aquela garota claramente não tinha. Sara respirou fundo e checou novamente seus $5 amassados. Mal dava para pagar um refrigerante, mas ela precisava pedir alguma coisa para justificar sua presença ali. O que doía mais não era nem o dinheiro, era o fato de ter acreditado que Marcos, o rapaz que conhecera no aplicativo de namoro, realmente queria conhecê-la. Por 3 semanas, ele havia mandado mensagens carinhosas. Perguntava sobre seus estudos, fingia se importar com seus sonhos de se tornar enfermeira pediátrica. Ela até havia contado sobre seu pai, cumprindo pena por um crime que ele jurava não ter cometido. Marcos parecia compreensivo, diferente dos outros que sumiam assim que descobriam sua origem. Mas ali estava ela, mais uma vez provando que pessoas como ela não mereciam coisas boas. Pelo menos era isso que a vida insistia em ensinar. O que Sara não sabia era que Marcos havia postado screenshots de suas conversas em um grupo de WhatsApp chamado Caças Pobrinhas, onde ele e seus amigos de faculdade particular competiam para ver quem conseguia enganar mais garotas necessitadas para se divertirem às suas custas. E o que ela definitivamente não imaginava era que David Shen estava prestes a tomar uma decisão que não apenas mudaria aquela noite humilhante, mas colocaria em movimento uma série de eventos que fariam Marcos descobrir que existem consequências para quem brinca com a dignidade alheia. Enquanto Sara lutava para não chorar em público, algo em seus olhos chamou a atenção de David. Não era apenas tristeza ou humilhação. Era uma chama de determinação que se recusava a se apagar, mesmo diante da crueldade gratuita. Uma força silenciosa que ele reconhecia em si mesmo, a mesma que o havia feito reconstruir sua vida após o divórcio devastador. Se você está se perguntando como uma simples mensagem cruel pode despertar forças que ninguém imagina, não se esqueça de se inscrever no canal. Porque às vezes, o que parece ser o fim de uma história é apenas o começo de uma reviravolta que mudará tudo. Enquanto Sara tentava processar a humilhação, seu celular vibrou novamente. Desta vez, não era Marcos. Era uma notificação do Instagram mostrando que havia sido marcada em uma foto. O sangue gelou em suas veias ao ver a imagem. Era uma captura de tela de sua conversa com Marcos, postada no story de um perfil chamado Pobres_Untes. A legenda dizia: missão cumprida. A filhinha do presidiário realmente acreditou que alguém como eu sairia com ela. Galera, vocês precisam ver as mensagens patéticas que ela mandava falando do paizinho inocente na cadeia. Hahaha. A foto já tinha 47 curtidas e dezenas de comentários zombando dela. Sara reconheceu alguns nomes, colegas da faculdade, pessoas que ela cumprimentava nos corredores. Agora todos sabiam de sua origem, de sua situação financeira, de sua ingenuidade. Marcos Reynolds, 25 anos, filho de um juiz federal e neto de um senador, estava naquele momento em uma festa em sua cobertura no centro da cidade. Rodeado por amigos igualmente privilegiados, ele mostrava orgulhoso como havia trollado mais uma otária necessitada. Para ele, pessoas como Sara eram apenas entretenimento gratuito. Cara, você viu a cara de cachorro molhado que ela deve estar fazendo agora? Riu Jake, seu melhor amigo e cofundador do grupo Caças Pobrinhas. Aposto que está chorando no banheirinho público. Marcos tomou mais um gole de uísque de $1000 e sorriu.
O melhor é que ela provavelmente vai deletar todas as redes sociais de vergonha. Esse pessoal sem classe é tudo igual, fazem drama por tudo. O que Marcus não sabia era que David Shen havia acabado de ver a mesma postagem. E como CEO de uma empresa de tecnologia com contatos em todo o Vale do Silício, ele tinha recursos que Marcus nem imaginava existir. Sarah permaneceu sentada por mais 15 minutos, mesmo depois de descobrir que havia se tornado piada nas redes sociais. Não porque não tivesse para onde ir. Seu apartamento minúsculo na periferia a esperava, dividido com 2 colegas. Mas porque algo dentro dela se recusava a sair correndo. Sua mãe sempre dizia, antes de morrer de câncer sem poder pagar o tratamento adequado, Mija, a dignidade não é algo que os outros podem tirar de você. Só você pode entregar. E Sarah havia decidido que não entregaria. Foi então que o garçom se aproximou com um prato que ela não havia pedido. Sopa de abóbora com pão artesanal, acompanhada de uma salada e um suco natural. Desculpe, mas eu não pedi isso, murmurou Sarah, verificando novamente seus $5. Foi cortesia de outro cliente, respondeu o garçom gentilmente. Ele pediu para dizer que algumas pessoas merecem bondade, especialmente quando o mundo insiste em ser cruel. Sarah olhou ao redor e seus olhos encontraram os de David, que fazia um discreto aceno enquanto Emma, sua filha, coloria um desenho ao lado dele. Não havia pena em seu olhar, apenas respeito mútuo. Naquele momento, David tomou uma decisão que mudaria o curso dos próximos eventos. Discretamente, enviou uma mensagem para seu assistente. Preciso de um dossiê completo sobre Marcus Reynolds. Histórico acadêmico, antecedentes familiares, vulnerabilidades legais. E quero saber tudo sobre esse grupo, caças pobrinhas. Até amanhã. Sarah comeu devagar, saboreando não apenas a comida, mas a gentileza inesperada. Pela primeira vez em horas, sorriu. E enquanto comia, uma ideia começou a se formar em sua mente. Marcus achava que havia destruído sua dignidade, mas na verdade havia feito algo muito pior para si mesmo. Havia subestimado completamente quem ela realmente era. O que nenhum dos dois sabia era que aquela noite marcaria o início de uma cadeia de eventos que faria Marcus descobrir que existem consequências para quem transforma a dor alheia em entretenimento. 3 dias depois, Sarah estava no laboratório de informática da faculdade quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Sarah Martinez? Meu nome é David Shen. Sou CEO da Medtech Solutions. Vi seu perfil acadêmico e gostaria de oferecer uma bolsa de estudos integral, além de um estágio remunerado em nossa empresa. Sarah quase derrubou o celular. Desculpe, mas isso é real? Eu nem me inscrevi para nada assim. É muito real. Podemos conversar pessoalmente? Há algo que preciso discutir com você sobre sua situação e sobre certas pessoas que pensam que podem humilhar outros sem consequências. Quando se encontraram no café próximo à faculdade, David foi direto ao ponto. Eu estava no restaurante na noite em que você foi humilhada. E descobri algumas coisas sobre Marcus Reynolds que você precisa saber. Ele abriu um laptop e mostrou capturas de tela do grupo Caças Pobrinhas. Sarah ficou pálida ao ver dezenas de conversas onde Marcus e seus amigos planejavam encontros falsos com garotas necessitadas. Havia fotos, prints de conversas íntimas, até endereços pessoais das vítimas. São mais de 50 mulheres, David explicou com raiva contida. Todas estudantes de baixa renda, trabalhadoras, imigrantes. Ele e os amigos transformaram isso em um jogo perverso. Sarah sentiu uma mistura de náusea e fúria. Por que está me mostrando isso? Porque você não foi apenas uma vítima aleatória. Marcus te escolheu especificamente depois de descobrir sobre seu pai. Ele queria provar para os amigos que conseguia quebrar até mesmo alguém que já havia sofrido tanto. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Era pura indignação. E o senhor quer o que exatamente? Que eu processe ele. David sorriu pela primeira vez. Não. Quero que você o destrua. Mas de forma inteligente. Ele explicou seu plano. A empresa dele desenvolvia software de análise de dados para sistemas de saúde. Com os recursos tecnológicos à disposição, eles poderiam rastrear cada atividade digital de Marcus e seus colegas, compilar evidências de seus crimes, stalking, assédio digital, difamação, e entregar tudo de bandeja às autoridades competentes. Mas há um problema, David continuou. Para isso ser realmente eficaz, precisamos de alguém de dentro. Alguém que Marcus confia o suficiente para se expor completamente. Sarah entendeu imediatamente.
Você quer que eu volte para ele? Quero que você finja que voltou quebrada e desesperada. Que a humilhação te deixou disposta a aceitar qualquer migalha de atenção dele. Marcos é narcisista demais para resistir à chance de humilhar você ainda mais. Era arriscado e doloroso, mas Sara percebeu que não era apenas sobre ela. Era sobre todas aquelas mulheres que haviam sido transformadas em piada. Era sobre seu pai, preso injustamente por um crime que não cometeu, enquanto filhos de juízes como Marcos cometiam crimes reais sem enfrentar consequências. Tem uma coisa que o Senhor não sabe sobre mim, Sara disse, com um sorriso que David não esperava. Antes de meu pai ser preso, ele me ensinou programação. Disse que conhecimento era a única coisa que ninguém poderia me tirar. E durante esses 3 anos, eu não parei de estudar. David arqueou as sobrancelhas. Você tem habilidades técnicas? Tenho acesso a sistemas da faculdade, conheço redes sociais como ninguém, e sei exatamente como esses garotos privilegiados pensam. Eles subestimam qualquer pessoa que não use roupas de marca. Naquele momento, Sara deixou de ser apenas uma vítima buscando justiça. Ela se tornou uma estrategista preparando o checkmate mais elaborado que Marcos jamais poderia imaginar. O plano estava tomando forma, mas o que nem David nem Sara sabiam era que Marcos estava prestes a cometer um erro que tornaria a queda dele ainda mais devastadora do que qualquer um dos dois poderia planejar. Uma semana depois, Sara enviou a mensagem que sabia que Marcos não conseguiria resistir. Você estava certo. Eu realmente sou patética. Me sinto tão humilhada que não consigo nem sair de casa. Por favor, me dê uma segunda chance. Prometo que vou valer seu tempo. Marcos mordeu a isca instantaneamente. Mais que isso, ele decidiu transformar o retorno de Sara em seu maior espetáculo até então. Convidou todos do grupo Caças Pobrinhas para uma festa em sua cobertura, prometendo que todos poderiam assistir ele quebrar completamente a filha do presidiário ao vivo. O que Marcos não sabia era que Sara havia passado a semana inteira preparando a armadilha mais elaborada de sua vida. Com a ajuda de David, ela havia instalado aplicativos de gravação remota no próprio celular, configurado câmeras microscópicas em sua roupa e até mesmo preparado um dispositivo que copiaria automaticamente todos os dados do celular de Marcos assim que ela se conectasse ao Wi-Fi da cobertura. Na noite da festa, Sara chegou vestindo roupas propositalmente baratas e com uma expressão de desespero que havia ensaiado no espelho. Marcos a recebeu com um sorriso cruel, rodeado por 15 amigos ansiosos para assistir ao show. Pessoal, apresento a vocês Sara, nossa estrela da noite, Marcos anunciou, fazendo-a se sentar no centro da sala como um troféu. Contem para ela o que acharam das fotos que postamos. Por 40 minutos, Sara suportou as humilhações mais cruéis de sua vida. Eles fizeram piadas sobre seu pai na prisão, sobre sua pobreza, sobre sua ingenuidade. Marcos chegou ao ponto de fazer ela implorar de joelhos para que ele a perdoasse por ter decepcionado ele no primeiro encontro. Mas enquanto eles se divertiam, o dispositivo de Sara trabalhava. Copiava conversas, fotos, vídeos, contatos, históricos bancários, tudo. E o melhor, Marcos estava gravando tudo no próprio celular para preservar o momento. Foi então que Marcos cometeu o erro fatal. Bêbado de poder e uísque, ele decidiu revelar seu projeto especial. Sara, você quer saber por que te escolhi? Meu pai, o juiz Reynolds, me contou sobre seu pai. Ele disse que podia garantir que ele nunca sairia da prisão se eu quisesse. Imagina só, posso controlar a vida da sua família inteira. O silêncio foi ensurdecedor. Mesmo os amigos de Marcos ficaram desconfortáveis com a confissão de corrupção judicial. Mas Sara sorriu pela primeira vez na noite. Marcos, ela disse, levantando-se lentamente, você acabou de confessar conspiração para obstrução da justiça na frente de 15 pessoas. E sabe o que é mais engraçado? Ela tirou do bolso um pequeno dispositivo e mostrou a luz vermelha piscando. Isso aqui transmitiu tudo ao vivo para o FBI. Ah, e também para a mídia. E para o Conselho de Ética Judicial. E para a sua faculdade de Direito. A cor sumiu do rosto de Marcos. Você está blefando. Nesse momento, as sirenes começaram a soar lá fora. Sara olhou pela janela e viu as viaturas parando em frente ao prédio. Não estou blefando. E sabe por que eu sabia que você confessaria? Porque gente como você não consegue resistir a se gabar do próprio poder. A segunda reviravolta veio quando David Shen entrou no apartamento acompanhado dos agentes federais. Marcos finalmente entendeu quem realmente havia subestimado. Sara Martinez, David anunciou com orgulho, não é apenas uma estudante de enfermagem brilhante.
Ela é minha nova consultora em segurança digital. E vocês acabaram de cair na armadilha mais bem elaborada que já vi. Enquanto Marcos era algemado, Sara se dirigiu aos amigos dele, que assistiam em choque. Vocês têm 5 minutos para pagar tudo relacionado ao grupo Caças Pobrinhas antes que eu entregue seus dados também. 50 mulheres merecem justiça. Marcos gritou enquanto era levado. Você não sabe com quem está mexendo. Meu pai vai tirar você da cadeia. Sara sorriu uma última vez. Seu pai está sendo preso neste exato momento por corrupção. Parece que subestimar pessoas é uma característica de família. 6 meses depois, Sara caminhava pelos corredores da Medtech Solutions não mais como estagiária, mas como diretora de segurança digital, o cargo mais jovem da história da empresa. Seu salário permitiu que ela alugasse um apartamento decente, mais importante, contratasse os melhores advogados para o caso de seu pai. A investigação revelou que o juiz Reynolds havia manipulado dezenas de casos ao longo dos anos, sempre favorecendo famílias influentes em troca de propinas e favores políticos. O pai de Sara foi um dos primeiros a ter sua condenação anulada quando as evidências de sua inocência finalmente vieram à tona. Marcos Reynolds cumpria pena de 3 anos por conspiração, extorsão digital e obstrução da justiça. Sua faculdade de direito o expulsou, e o escândalo destruiu completamente suas chances de seguir carreira jurídica. O grupo Caças Pobrinhas foi desmantelado, e todos os membros enfrentavam processos das vítimas. Mas a verdadeira vitória de Sara não estava na punição de seus torturadores. Estava no programa que ela criou junto com David, uma rede de proteção digital para estudantes de baixa renda, oferecendo tanto recursos tecnológicos quanto apoio psicológico para vítimas de ciberbullying classista. Em uma manhã de quinta-feira, Sara recebeu uma ligação que a fez sorrir como não sorria há anos. Sara? É papai. Estou saindo hoje. Ela largou tudo e correu para a penitenciária. Quando viu seu pai caminhando em direção ao portão, livre após 3 anos de prisão injusta, Sara percebeu que a verdadeira justiça não era ver Marcos atrás das grades, era ter sua família de volta. Mija, me contaram que você virou uma executiva importante, disse seu pai, abraçando-a com força. Papai, eu virei alguém que não aceita mais injustiça. Nem comigo, nem com ninguém. Naquela tarde, Sara voltou ao mesmo restaurante onde tudo começou. Desta vez, não estava esperando ninguém que talvez não aparecesse. Estava celebrando com David e Emma, que se tornará como uma irmã mais nova para ela. Sabe o que aprendi com tudo isso? Sara disse, brindando com um copo de suco natural. Eles tentaram me quebrar usando minha origem contra mim. Mas foi exatamente essa origem que me deu força para lutar. David sorriu. E o que você diria para alguém que está passando pelo que você passou? Sara pensou por um momento. Que a vingança não é sobre destruir quem te machucou. É sobre construir uma versão de você mesmo que eles nunca poderão tocar novamente. É sobre transformar sua dor no combustível para sua evolução. Emma, então com 7 anos, levantou a mão como se estivesse na escola. Sara, isso quer dizer que as pessoas más nos ajudam a ficar mais fortes? Exatamente, pequena. Elas não sabem, mas nos dão o maior presente de todos, a chance de descobrir que somos muito mais fortes do que imaginávamos. Meses depois, Sara foi convidada para falar em universidades sobre cibersegurança e justiça social. Em cada palestra, ela terminava com a mesma reflexão. Marcos Reynolds achava que podia me humilhar porque era filho de juiz e eu era filha de presidiário. Hoje, ele cumpre pena enquanto eu construo sistemas para proteger pessoas como eu. A diferença é que ele usou seus privilégios para causar dor, e eu usei minha dor para criar proteção. A plateia sempre se levantava em aplausos, mas Sara sabia que a verdadeira medida de seu sucesso não estava no reconhecimento público. Estava nas mensagens que recebia de jovens que haviam encontrado coragem para denunciar seus próprios agressores, inspiradas por sua história. Sara Martinez provou que não importa de onde você vem, importa para onde você decide ir. E que às vezes, a melhor vingança é simplesmente se tornar alguém que seus inimigos jamais poderiam destruir. Se esta história te inspirou a nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando o mundo parece estar contra você, inscreva-se no canal para mais histórias de superação que provam que a justiça, quando temperada com inteligência e coragem, sempre encontra um jeito de prevalecer.